Paz e alegria a todos os irmãos queridos, que vamos hoje ter mais um estudo na nossa casa e para isso vamos fazer a nossa prece de início. Jesus querido, aqui estamos, Senhor, reunidos para mais um estudo em nossa casa, que possamos, Senhor, receber esses conteúdos acalentando os nossos corações. Que nossos amigos espirituais abençoe a todos. Graças a Deus. E agora teremos mais um estudo com um dos nossos irmãos da nossa casa. Paz e alegria, meus irmãos. Nós vamos dar início a mais um estudo da nossa casa, o Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Nós hoje estamos iniciando o nosso mês espírita em homenagem a Jesus. Então, durante todo esse mês de dezembro, nossos estudos estarão voltados para homenagear nosso amado Mestre Jesus. E hoje trabalharemos o tema Quem é o Cristo? Esse tema ele foi retirado deste livro de mesmo nome, Quem é o Cristo? Psicografia de José Raul Teixeira, pelo Espírito Francisco de Paula Vitor. E justamente o capítulo introdutório dele intitula-se Quem é o Cristo? E nós vamos trabalhar alguns trechos dessa mensagem. Mas antes disso, nós queremos trazer algumas informações sobre esse que é o autor espiritual do livro, desse capítulo que será trabalhado, e inclusive ao longo desse mês, em outros estudos, esse livro, outros capítulos dele também serão utilizados como base, como referência. Então é interessante conhecermos um pouco sobre esse autor, Francisco de Paula Vitor, que foi o primeiro padre negro do Brasil. Ele viveu em Minas Gerais no início do século XIX e, portanto, antes da abolição da escravidão. E após sofrer menosprezo, humilhações, quando estava ainda fazendo o seminário para padre, enfrentou tudo isso com boa vontade, humildade e alegria, e com isso ele conquistou o respeito de todos, dos seus colegas seminaristas, dos responsáveis pelo seminário. E após ser ordenado padre com apenas 24 anos, ele foi novamente hostilizado, agora pelos ricos fazendeiros e que eram escravocratas. Mas com o tempo ele foi conquistando a amizade de muitas pessoas através da sua postura, da sua conduta e inclusive de vários fazendeiros. E em sua casa ele sempre acolhia os pobres, doentes, famintos, enfim, os necessitados de uma forma geral. Ele chegou a fundar e dirigir um colégio, o Colégio Sagrada Família, onde oferecia amparo educacional, material e moral a alunos carentes. E nós poderíamos afirmar que durante os seus 78 anos de existência física, Francisco de Paula Vitor procurou ser sempre fiel a Jesus, vendo o próximo com o olhar do Cristo, e sendo não apenas um grande ser humano, mas um homem de muita fé. E esse é o autor da mensagem. Vamos a ela então. Quem é o Cristo? E ele inicia com uma frase evangélica de Jesus, assim como em todos os demais capítulos, que está no Evangelho aqui, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 20, quando Jesus diz: sou eu, não temais. E isso ocorre quando os discípulos estão num barco, já de noite, escuro, quando uma ventania muito forte agita o mar. E eles veem Jesus andando sobre o mar, se aproximando do barco,
e sentem muito medo, mas aí Jesus lhes diz isso: sou eu, não temais. Portanto, meus irmãos, quando temos Jesus em nossas vidas, nós não temos nada a temer, nada do que recear. E inicia o texto nos lembrando disso. E aí ele desenvolve algumas colocações, alguns pensamentos, dizendo o seguinte: nas trilhas desses 2 milênios que nos separam da vinda do Senhor ao campo das formas terrestres, prosseguem as incontáveis interrogações em relação a essa figura ainda controvertida, em face da estranheza causada por sua forma de ser, por sua maneira de relacionar-se com as pessoas e com as coisas em geral. Então, Francisco de Paula Vitor nos lembra que ao longo da história, a figura de Jesus vem intrigando muita gente e das mais variadas formas, não apenas pelo seu jeito, o jeito de Jesus ser, de agir, mas também a forma como ele se relacionava com tudo e com todos. E prossegue ele: surgem as perguntas mais curiosas dos que o querem seguir, quer dizer, seguir Jesus, tangidos, tocados por seu magnetismo vigoroso, mas temem estar nos rastros de mera invenção teológica. Advêm perguntas de muitos que o admiram pelos feitos que lhe são atribuídos e, ao mesmo tempo, se retraem na suspeita de estarem na correnteza avassaladora de um mito. Nascem perguntas dos que nele não creem, mas que não conseguem ignorá-lo, como se a sua personalidade radiante lhes estivesse gravada a fogo nas entranhas da mente em turbilhões. Então ele nos mostra que, ao mesmo tempo em que Jesus ele desperta curiosidade, dúvidas, fascínio, encanto, admiração, ele também gera medo de talvez ser uma fantasia, né, e desconfiança de repente ser uma lenda. Mas ninguém consegue ficar indiferente a Jesus, e isso ocorre desde a época em que o Mestre esteve aqui conosco na Terra. Porque ao terem contato com ele, alguns sentiam atração, outros sentiam uma repulsa, alguns sentiam amor, outros sentiam ódio, mas todos nutriam algum tipo de sentimento diante da presença do Cristo. Não havia indiferença, não havia como simplesmente ignorar a sua presença. E prossegue Francisco: ocorrem perguntas dos que sofrem, esperando que ele os possa curar, afastando doenças e problemas múltiplos, como fez nos idos, quer dizer, nos passados tempos de Israel, para que somente então se disponham a abrir os corações à sua benfeitora influência. Então Jesus, ele também intriga e fascina os sofredores, que veem nele, como Francisco mostra, a esperança de cura para suas doenças, suas dores, a solução para os seus problemas, ou seja, a fonte inesgotável de bênçãos infinitas, através de tudo aquilo que Jesus disse, ensinou e exemplificou, mostrou através das atitudes. São inumeráveis as perguntas que se levantam a respeito do Cristo. E aí o próprio Francisco de Paula Vitor, ele nos traz alguns desses questionamentos que se pode fazer, que as pessoas fazem e que vem fazendo ao longo do tempo a respeito de Jesus. Será que ele era um Deus? Será que era o próprio Deus? Era um homem comum? Um ser intergaláctico, um extraterrestre?
em visita à Terra, um iniciado, ou seja, alguém que recebeu os ensinamentos de uma religião, a quem foram revelados certos mistérios, será que era o rei dos judeus? Um demiurgo, ou seja, um intermediário de Deus? Ou será que, por outro lado, prossegue Francisco, Jesus era um fora da lei, um guerreiro, um mago, um anjo? Será que era um ilusionista ou um curandeiro, um taumaturgo, ou seja, um santo milagreiro, um adivinho? Era um paranormal? E ele termina perguntando, era o que, afinal? O que era o Cristo? E ele nos mostra que essa pergunta ela foi respondida das mais diversas formas, pelos discípulos de Jesus, pelo apóstolo dele, Simão Pedro, pelos fariseus, pelo povo, por tantas outras pessoas. Mas num determinado trecho, Francisco nos coloca: entanto, ele mesmo, quer dizer, o próprio Jesus, a si atribuiu variadas posições e funções no seio das massas humanas. De tudo quanto ele afirmou ser, depreendemos, quer dizer, deduzimos e entendemos, concluímos que ele se fez tudo para todos, entendendo cada criatura e dando atendimento às múltiplas carências de cada indivíduo, quanto das coletividades humanas, nos mostrando que Jesus procurou e procura até hoje atender a cada um sua necessidade, seja essa necessidade individual ou coletiva. Jesus vai atender cada criatura em sua necessidade específica, particular. Afinal de contas, ele conhece o íntimo das criaturas. Ele enxerga o nosso íntimo, sabe o que vai em nossos corações, em nossas mentes e aquilo de que necessitamos, muitas vezes, normalmente, melhor do que nós mesmos, porque nós ainda somos e agimos como crianças, espiritualmente falando, imaturos espiritualmente. Então, muitas vezes, temos certas vontades, desejos, que nada mais são do que meros caprichos infantis. Mas Jesus, com a sua maturidade espiritual, ele sabe exatamente as nossas reais necessidades. E isso ocorre também em relação à coletividade, a grupos. Ele também atende à necessidade de grupos de pessoas, sejam esses grupos famílias, instituições religiosas, organizações de outro tipo, conforme a sua necessidade. Ele não vai nos dar aquilo que nós simplesmente queremos, mas realmente aquilo que nós necessitamos. Afinal, é um espírito sábio, é um espírito experiente, já com uma bagagem de vivência espiritual muito grande, como vamos ver melhor mais para frente. E prossegue Francisco no texto: quem é o Cristo, então? Quem é o Cristo? Justamente a pergunta título não apenas desse texto, mas do livro como um todo e também do tema do nosso estudo de hoje. E aí ele prossegue na busca dessa resposta, que é a resposta a que tantos anseiam entender, compreender. Por mais que renomados teólogos, ou seja, estudiosos das religiões,
o tenham caracterizado, quer dizer, se referindo a Jesus, né? Definido, limitado, cerceado, ou seja, restringido e enquadrado, a verdade é que ele, o Cristo excelso, sublime, o Messias esperado, lembrando que Cristo, Messias, ambas as expressões significam um ungido de Deus, ou seja, a ideia de que é aquele que é consagrado por Deus, enviado por Deus para desempenhar uma grandiosa missão. Prossegue sobranceiro, elevado, superior, socorrendo a pequenez humana, ultrapassando toda possível definição ou enquadramento que se lhe queira dar. Então fica claro, meus irmãos, por esse trecho, de que Jesus ele está muito além e muito acima de qualquer definição ou caracterização que se lhe queira dar. Toda e qualquer definição não abrangerá tudo o que ele é. Toda e qualquer característica que se lhe coloque não abrangerá todas as suas características. Porque Jesus, ele é muito mais do que tudo o que se possa dizer a seu respeito. Justamente, como Francisco lembra, pela nossa limitação humana, ainda somos criaturas imperfeitas. Então temos dificuldade de compreender, de definir, de caracterizar algo tão sublime que é a figura de Jesus, esse ser tão grandioso, tão nobre, cuja dimensão espiritual temos dificuldade de calcular, de abranger, de realmente compreender na sua totalidade. E aí continua Francisco de Paula Vítor: por essa razão, fomos buscar as suas próprias expressões autodefinidoras nos textos da Boa Nova, o Evangelho de Jesus, com o propósito de perceber em seus gestos e palavras de Jesus o sentido veraz, verdadeiro da sua atuação no mundo. Sensibilizado com essa fulgurosa, ou seja, brilhante, reluzente personalidade e persuadido e convencido por seu divino ideal, resolvi trazer aquelas expressões para que elas norteiem, orientem as nossas reflexões acerca da sua natureza, primordialmente para que nos dessedentemos, ou seja, saciemos a sede na fonte do pensamento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, conforme comentamos no início, irmãos, ao longo do livro, abrindo cada capítulo, Francisco de Paula Vítor traz uma frase evangélica dita por Jesus. E nós selecionamos algumas delas para as nossas reflexões, trazendo Jesus não na visão na visão de terceiros, mas Jesus por Ele mesmo, para que assim possamos tentar melhor compreendê-lo. E queremos iniciar com uma frase que Jesus diz para Fotina, a mulher samaritana, no poço de Jacó. Durante seu diálogo, ela comenta que aguarda a vinda do Messias prometido. E ao que Jesus lhe diz: eu o sou, eu que falo contigo. Está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26. Então Jesus deixa claro
para a mulher samaritana e para toda a humanidade que ele era aquele Messias das promessas lá do Antigo Testamento, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, em missão sublimada para toda a humanidade. Numa outra situação, Jesus diz aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Lembrando que Abraão é considerado o pai dos judeus, do povo judeu, e que teria vivido entre os séculos 21 e 18 antes de Cristo. Então, vejam bem que Jesus diz que antes mesmo da existência de Abraão, ele já era ele, ou seja, Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. E nós precisamos lembrar que Jesus é o governador espiritual da terra e que, conforme encontramos informação no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, esteve participando ativamente do processo de formação do nosso planeta, enquanto ministro de Deus, co-criador, espírito já de uma amplitude espiritual, de um nível evolutivo tremendo, um espírito puro, conforme nos diz Haroldo Dutra Dias, um espírito crístico, porque não nos enganemos achando que ele é apenas o único Cristo, porque em todo o universo há diversos Cristos, que são, ou espíritos crísticos, que são aqueles espíritos que alcançaram a perfeição, se tornaram espíritos puros, mas dentro disso alcançaram um patamar evolutivo que temos até dificuldade de imaginar. E que são ministros de Deus, recebem ordens diretamente dele, ajudam a formar mundos, colaboram para a harmonia do universo. E Jesus é um desses. E essa informação, nós encontramos a confirmação dela também no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos diz que Jesus faz parte da comunidade dos espíritos puros eleitos pelo Supremo Senhor do Universo, ou seja, desses espíritos crísticos, desses diversos Cristos de Deus. E na obra Gênese de Allan Kardec, no capítulo 15, itens 1 e 2, Kardec comenta sobre a superioridade da natureza de Jesus e coloca Jesus como realmente um enviado de Deus e mostra que ele é um espírito de um grau evolutivo elevadíssimo. Então nós vemos por diversas fontes a grandeza desse ser, desse espírito a quem somos tão agradecidos e que tanto nos é caro. Mas prosseguindo na nossa viagem pela Boa Nova, pelos Evangelhos de Jesus em busca das autodefinições do próprio Cristo, Jesus, ele diz aos discípulos após humildemente lavar-lhes os pés: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Então nós vemos que o título de mestre foi um dos raros títulos que Jesus admitiu para si mesmo. E ele realmente assim o é. Mestre por excelência, pedagogo de toda a humanidade, educador de almas. E nós percebemos isso claramente
quando estudamos a questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que os Espíritos nos apresentam Jesus como guia e modelo de toda a humanidade e, portanto, aquele que deve ser guia e modelo de nossas vidas, o exemplo a ser seguido, o grande mestre, e nós devemos nos colocar na condição de seus humildes discípulos, ou seja, seguidores de suas lições, mas também imbuídos da responsabilidade de nos tornarmos seus apóstolos, ou seja, divulgadores desses mesmos ensinos que tanto nos beneficiam. Temos ainda Jesus se dirigindo aos escribas e fariseus no episódio célebre, famoso, conhecido, da mulher adúltera, quando no meio desse diálogo ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Então Jesus, ele é esse divino farol no mar da vida, esse sol a iluminar a nossa jornada, desfazendo as trevas da ignorância, dos vícios, desfazendo as nossas sombras interiores, para que a nossa luz interior possa vir à tona e brilhar com toda a sua intensidade. Afinal, ele também disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Temos ainda Jesus se dirigindo a Marta, irmã de Lázaro, seu querido amigo, e que estava aparentemente morto. Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está em João, capítulo 11, versículo 25. Nessa passagem, Jesus nos convida a ressurgirmos para uma nova vida, porque muitas vezes nós estamos vivos materialmente, mas estamos moralmente mortos pelos vícios, pelas paixões, pelas imperfeições, pelas nossas mazelas morais. Mas Jesus, ele nos propõe essa ressurreição interior, moral, esse ressurgir para uma nova vida, com uma nova perspectiva, com um novo direcionamento, dando um novo sentido para a nossa caminhada, para a nossa jornada, que é o sentido do progresso, da evolução, do aprendizado e do crescimento, sobretudo o crescimento interior. Numa outra passagem, Jesus diz aos judeus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está em João, capítulo 10, versículo 9. Portanto, meus irmãos, Jesus é a porta, a passagem para o cultivo de pensamentos, sentimentos e atitudes renovadas e que conduzem à verdadeira felicidade. Felicidade essa que nada mais é do que uma consequência natural do nosso processo evolutivo, da nossa caminhada rumo à perfeição que nos aguarda. Perfeição relativa, pois sabemos que a absoluta apenas cabe a Deus. E Jesus também fala aos judeus numa outra situação em que se encontra no Templo de Salomão em Jerusalém, quando diz: eu e o Pai somos um. Também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, mostrando
a perfeita integração entre ele, Jesus, e Deus, nosso Pai maior, nosso Pai celestial. Jesus, na condição, conforme já falamos, de Espírito perfeito, de ministro de Deus, cujo pensamento e vontade estão totalmente integrados aos de Deus, aos do nosso Pai celestial. Tanto que Jesus diz à multidão numa outra circunstância. Ele fala ao povo e diz: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. João 6,38. Porque Jesus já estava numa condição evolutiva de que a sua vontade correspondia exatamente à vontade divina, à vontade do Pai maior. Então, tudo aquilo que ele fazia era em cumprimento à vontade de Deus, às leis divinas. E nós chegaremos a esse nível evolutivo também. Temos ainda, numa outra situação, Jesus falando aos discípulos, e que somos nós hoje, modernos discípulos do amado Mestre. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Lembrando que a videira ou parreira é a planta que vai produzir a uva. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Portanto, meus irmãos, enquanto modernos discípulos de Jesus, precisamos nos nutrir com a seiva do seu amor e das sublimes lições preciosas do seu Evangelho de luz, para que possamos realmente frutificar boas ações, atitudes genuinamente cristãs, dando o nosso testemunho de fé. Esse é o papel que nos cabe, é o papel do cristão no mundo e ainda mais na atualidade, nos dias de hoje, em que somos chamados a testemunhos tão sérios e necessários. E finalmente, vamos trazer, haveria muito mais expressões autodefinidoras de Jesus. Selecionamos apenas algumas e queremos trazer, por último, essa, bastante conhecida, quando Jesus se dirige à multidão e, portanto, a nós também. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa colocação está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Portanto, precisamos ter a certeza do amparo constante e incondicional de Jesus, o nosso grande amigo, aquele amigo de todas as horas. E isso também fica claro quando ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Portanto, o nosso amado Mestre apenas aguarda a nossa importante decisão de buscá-lo e segui-lo, elegendo-o como Mestre e Senhor de nossas vidas, o guia e modelo de cada um de nós e, portanto, o exemplo maior a ser seguido em cada passo de nossa jornada, em cada situação de vida em que vivenciamos. Devemos parar e refletir. Nessa situação, nessa circunstância, o que faria Jesus para que realmente possamos seguir o seu exemplo, procurando fazer o mesmo?
E retornando ao texto, diz ainda Francisco de Paula Vitor: desejei provocar em cada coração amigo ensejo para maiores meditações sobre o nosso amigo maior, aproximando a nossa sensibilidade desse foco solar que ele representa para todos nós nesses dias de tantos transtornos emocionais, de tantos desencontros familiares, de tantas angústias sociais. O mundo, sobretudo o mundo atual, necessita do Cristo. Nós precisamos de Jesus. E ao estudarmos e aprendermos as suas nobres e preciosas lições, luminosas, benditas, vamos nos aproximando cada vez mais dele, que é esse sol maior em nossas vidas, a iluminar o nosso caminhar. Prossegue o texto. Em tempos enfermiços do mundo, quando fobias diversas, medos diversos, síndromes de pânico e de desconfianças, inimizades e superficialidades nos relacionamentos vem fazendo tantas criaturas grandemente infelizes, descoroçoadas, quer dizer, desanimadas, desalentadas, nesse mar revolto de desatinos, de insanidades, loucuras, parece que ao longe ouvimos Jesus dizer, cheio de inefável, de indescritível, encantadora ternura e entendimento: sou eu, não temais. Portanto, companheiros, em meio a tantas turbulências, sobretudo nessa situação que vivemos atualmente da pandemia do coronavírus, nós encontramos em Jesus o necessário amparo, acolhimento, proteção, segurança de que tanto necessitamos. Portanto, que possamos ir ao seu encontro e realmente entregarmos ao seu amparo, à sua proteção. Recebam assim, queridos irmãos, essas páginas nascidas da profunda gratidão ao nosso Mestre, gratidão de Francisco de Paula Vitor, que também é nossa. Espero que elas, as páginas, as mensagens do livro, nos ajudem a despertar desse letargo, dessa apatia, dessa inércia que nos impede entregar a vida a esse sublime amigo honesta e definitivamente. Porque o Evangelho de Jesus é um convite ao nosso despertar e também a nossa decisão firme e segura de vivermos uma vida nova com Jesus, guiados pelo amado Mestre, com base em seus ensinamentos e que são palavras de vida eterna, conforme encontramos no próprio Evangelho. Busquemos Jesus sem mais demora, sem temores. Jesus é e será em qualquer tempo a nossa mais expressiva segurança. Todas as definições que são atribuídas ao Messias estão muito distantes da sua sublimada realidade. Portanto, irmãos, sigamos os passos luminosos de Jesus sem medo de sermos felizes e sem olharmos para trás, rumo a um futuro glorioso e feliz que nos aguarda ao tomarmos essa sábia, profunda e séria decisão. E ele termina o texto dizendo o seguinte, são as palavras finais de Francisco de Paula Vitor: para nós que o amamos, que amamos Jesus, na pobreza dos nossos mais sinceros sentimentos, resta-nos
a certeza de que Ele é o grande amor das nossas vidas, desamado por muitos, pouco amado por diversos, mas Espírito angélico, puro, perfeito, prossegue de braços abertos para todos nós, cheio de esperança de que nos soergueremos, nos elevaremos para os altos céus, por meio dos nossos resolutos, ou seja, decididos esforços, pelos tempos afora, sob o olhar do Criador. Portanto, irmãos queridos, por amor a Jesus, prossigamos com Ele a nossa jornada evolutiva, até o momento em que a nossa comunhão com o amado Mestre, com o Cristo de Deus, será tamanha que faremos nossas aquelas sublimes palavras de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios: já não sou mais eu quem vive, de agora em diante é o Cristo que vive em mim. Muita paz. E assim, irmãos, com os corações agradecidos a Jesus, elevemos o pensamento ao Mestre amado em oração. Amado Mestre Jesus, guia e modelo de nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de prestarmos essa singela, mas sincera homenagem a Ti, por tudo aquilo que és e que representas em nossas vidas. E que possamos, Senhor, cada vez mais cultivarmos o firme propósito de seguirmos seus passos de luz, rumo à perfeição. Graças a Ti, Senhor.